Aula 04, Física, professor Natafael Alves, continuando nossas aulas. Hoje iremos trabalhar a dilatação térmica volumétrica dos sólidos. A gente havia parado na dilatação térmica superficial, certo? Nas aulas passadas, a gente já viu a dilatação linear, da qual a gente considerava apenas uma dimensão. A gente tinha uma barra e esquentava e dilatava. Nós já trabalhamos também a dilatação superficial, que a gente considerava duas dimensões, e hoje iremos trabalhar a dilatação volumétrica, que a gente, enfim, iremos considerar todas as três dimensões. Só lembrando, a dilatação térmica ocorre em três dimensões. Linear, consideramos uma dimensão, superficial, duas dimensões, volumétrica, três dimensões. Então, vamos para cá. De maneira simples, ocorre o seguinte: na dilatação volumétrica, você vai ter a dilatação dos volumes, certo? Esquentou, dilatou, simplesmente assim. Nesse caso, eu tenho um cubo, um volume inicial V0, a uma temperatura θ0, esquentou até uma temperatura θ, dilatou. Ou seja, seu volume aumentou, certo? Então, aqui ó, temperatura θ0 menor que temperatura θ. Então, quer dizer que aumentou sua temperatura, então, de consequência, aumenta seu volume. Simplesmente assim. Dilatação volumétrica, esquentou, dilatou. Fórmulas importantes, semelhantes às vistas nas aulas passadas. Nós temos a variação do volume como sendo o seu volume inicial V0 vezes gama vezes delta θ, ou seja, a variação do volume é proporcionalmente a seu volume inicial vezes seu coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura, certo? Só lembrando, como a gente está considerando três dimensões, vai ser o seu coeficiente de dilatação volumétrica vai ser 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, se a questão lhe deu o coeficiente de dilatação linear, você vai ter que multiplicar por 3 para poder trabalhar com o coeficiente de dilatação volumétrica, certo? Só continuando, então, no caso, você vai ter seu volume final sendo o somatório do seu volume inicial mais a variação no volume. Anotem isso, certo? Então, expressão nada de mais, certo? Semelhante à que a gente já viu nas aulas passadas, e coeficiente de dilatação volumétrica 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Em relação à dilatação relativa, que vai lhe dar o quanto dilatou em porcentagem, você vai utilizar essas duas expressões. Você pega a variação do volume e divide pela seu volume inicial, certo? Pegou a variação, dividiu pelo volume inicial, multiplica por 100%, você vai ter a dilatação relativa já em porcentagem. Ou, em vez de você dividir a variação sobre o volume inicial multiplicado por 100, você multiplica o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação na temperatura vezes 100%. Então, essas são as duas maneiras de calcular a dilatação relativa, certo? Nada demais, agora a gente vai para um exemplo. Um tambor metálico tem capacidade de 200 litros a 0 graus Celsius e é feito de um material com coeficiente de dilatação volumétrica gama igual a 72 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determinar sua capacidade quando a 30 graus Celsius. Vamos lá para a resolução? Bom, primeiro vamos coletar as informações. O que é que nós temos? Nós temos o nosso volume inicial, nós temos nosso coeficiente de dilatação volumétrica
nós temos a variação, né? Estava em 0 graus e foi para 30 graus. Ou seja, nosso delta θ equivale a 30 graus Celsius. Pessoal, antes de mais nada, como você está em fase de aprendizagem, é importante que você sempre escreva a formulazinha, certo? ΔV igual a V0 vezes gama vezes delta θ. Pronto, agora basta a gente substituir os valores. Então vamos aqui. ΔV igual V0, nosso volume inicial que é 200 litros, vezes o nosso gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, que é 72, vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação na temperatura, que é de 30 graus. Então, nosso ΔV é igual a 200 vezes 72 vezes 30 graus, certo? Isso aqui vai nos dar, basicamente, 432.000. Aí a gente repete 10 elevado a menos 6, certo? Agora a gente tem que sumir com essa base 10. Então, só lembrando, como o sinal é negativo, a gente vai andar para esquerda. Então, vamos lá. 6 unidades para a esquerda. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a variação no volume vai ser igual a 0,432 litros. Acabamos por aí? Não. A questão está pedindo para a gente determinar sua capacidade quando há 30 graus Celsius. Ou seja, ele quer o volume final. Então, basta somarmos o volume inicial mais o quanto variou. Então, vamos utilizar essa expressão. Então, V vai ser igual a V0, que foi 200 litros, mais... Quanto foi que variou? 0,432. 0,432. Volume final é igual a 200,432 litros. Certo? Então, achamos o volume a uma temperatura de 30 graus Celsius. Você viu, é bem simples a aplicação direta da fórmula. Basta você prestar atenção, fazer as multiplicações, certo? Trabalhar com potências de 10, isso é importante. Nada mais. Espero que tenha ficado claro. E nós nos vemos nas próximas aulas.